Então, beleza, pessoal. É, Então, na aula de hoje, eu quero falar sobre duas coisas principais com vocês, né? Sobre a geração de raios gama, que foi um tópico que eu pulei lá de umas aulas atrás, e interferência de um fóton. E isso vai ser mais ou menos o que acaba com a disciplina, tá? A matéria acaba aí, tá? Então, eu vou falar um pouco, tá? Só para exemplificar para vocês. Não é algo que vai ser cobrado em detalhes, não vai ser. É só exemplos para a gente ter ideia que existe estados exclusivamente quânticos da luz, tá? Que a gente não consegue descrever classicamente, tá? Então eu vou começar primeiro com raios gama, tá? Os raios gama, eu acho que talvez a gente chama raios gama por causa da radiação alfa, beta e gama, né? Que são as três radiações que saem do núcleo de um átomo, tá? Que a gente sabe que vem de um núcleo de um átomo, tá? E esses raios alfa, beta e gama estão ligados a diferentes tipos de decaimento do núcleo, tá? O alfa é o decaimento, né? É a liberação de um núcleo de hélio, que é dois prótons e dois nêutrons de um núcleo, tá? O decaimento beta é a liberação de um elétron e um neutrino, tá? O elétron que é o que a gente conhece como raio beta, tá? E tem os raios gama, que é a emissão do fóton, que é o que a gente quer ver hoje, tá? Só lembrando que o decaimento alfa e beta, geralmente, não geralmente, eles sempre modificam o elemento químico, né? Lembre-se que o elemento químico é definido pelo número de prótons que tem em um núcleo, né? Então, o decaimento alfa diminui dois prótons e o decaimento beta, ele é o decaimento de um nêutron em um próton, que fica no núcleo, um elétron e um neutrino que saem do núcleo. Então ele também tem mudança de, de elemento químico. Porém, os raios gamas não. O raio gama é só uma liberação de energia. É análogo a você pegar um átomo, você excita o átomo, então ele continua tendo a mesma quantidade de elétrons, mesma quantidade de prótons, tudo igual. E aí ele decai liberando luz. A radiação gama, o decaimento gama é a mesma coisa. Você tem um núcleo que ele está por algum motivo em alguma configuração que ele está excitado, ele está com mais energia do que o estado fundamental. E aí ele libera um fóton de raios gama, que aí ele volta para o estado fundamental, tá? Então se a gente for pensar mais classicamente, né, as partículas, é como se a gente tivesse um rearranjo dos prótons e dos nêutrons dentro do núcleo para eles ficarem mais juntinhos, né, com menos energia. Tá? Geralmente, o decaimento gama acontece, né, é bem comum que ele aconteça posterior a uma emissão beta. Se vocês forem ver decaimentos de núcleos, vocês vão ver que é bem comum. Aqui, né, a gente tem o cobalto que decai em níquel. Então ele decai por dois canais, tá? Liberando radiação beta, né, um elétron e um neutrino. Né? Então veja que há mudança, né, de 27 para 28 do número atômico do átomo. E também, né, essas radiações, elas são
bem definidas os níveis de energia, e eles podem acontecer com energias diferentes, né? Aqui a gente tem duas. Porém, posterior à geração, o decaimento, ainda o núcleo de níquel agora, ele não está no estado fundamental. Então ele tem que liberar a energia. Ele já está no número atômico correto, mas ele não está com a quantidade de energia do estado fundamental, está com mais energia. E aí, dependendo do canal de decaimento, que é qual decaimento ocorre, pode ter liberação de 1 ou 2 fótons na região de gama, tá? Radiação gama. Aqui também a gente pode ver com mais detalhes, né? A gente tem, por exemplo, o boro, que é 5, ele libera um elétron e um antineutrino, né? Aqui é uma conservação de física de partícula, não vou entrar em detalhes aqui. Vira, né? Aumenta aqui o número atômico em 1. Então, agora vira carbono. Esse carbono vai liberar um fóton, né? Então vai ter uma reestruturação do núcleo para ficar mais estável, e aí a gente tem o carbono 12, que é o padrão. Tá? Geralmente isso acontece quando a gente tem o decaimento beta, porque a gente não sabe de qual nêutron veio. E isso, então, a configuração dos nêutrons e dos prótons, né, não são tão corretas não tão bem definidas, né, por causa da quântica, mas elas não estão, os estados não estão bem definidos, né, o estado fundamental, ele geralmente vai para um estado, então a gente tem que liberar a energia. Então é isso que está acontecendo aqui, tá? O outro tipo de... Então, só falando aqui, ó, o espectro, né, se a gente for pensar no espectro aqui da eletromagnético, né, veja que os raios gama são o tipo de raio, né, de onda eletromagnética mais energética que nós conseguimos produzir, né? É liberado também raios gama, esses raios gamas, tá? Em, por exemplo, bombas atômicas, essas coisas também, tudo que geralmente tem quebra, fusão de energia também libera nessa ordem de grandeza, tá? Mas os raios gama são o mais comum, pelo menos de decaimento, né? Não fissão e fusão. E veja que ele é o mais energético. Existe outro mais energético do que ele, tá? Que são os raios cósmicos. E esses geralmente estão vinculados a uma geração de luz muito pouco tempo depois do Big Bang, tá? Então você consegue estudar o Big Bang a partir desses raios cósmicos, que ele tem coisas interessantes que você consegue saber a partir desses raios cósmicos, tá? Então veja que ele é o mais energético, tá? Ele é tão energético, tá? Os raios gama são tão energéticos que ele tem a mesma ordem de grandeza que por exemplo, a energia, né, pensando na equação de Einstein é igual a mc ao quadrado, né, a equação da energia, né, a famosa equação do Einstein, a energia que esse fóton tem é próxima das energias, né, da mesma grandeza, né, das energias das partículas tipo elétron, das mais leves, né, que formam os átomos, dos elétrons e dos pósitrons, que é a antipartícula do elétron. Então pode ocorrer um fenômeno que chama produção de pares. E um raio gama, tá, ele some, o fóton desaparece e aparece
um par de elétrons e prótons. Tá? Geralmente tem um campo magnético aqui para separar essas partículas, para visualizar o efeito. E aqui nessa imagem a gente consegue ver exatamente isso. Ó. A gente tem aqui uma geração de pares, ó, você vê o caminho de um do pósitron do elétron e aqui do elétron do pósitron, tá vendo? Aí aqui tem outro, ó, um subindo aqui e o outro caindo aqui, ó, tá vendo? É como, e veja que não tem rastro aqui, só vê esse sistema de medida aqui, só vê essa fotografia, né? Só vê rastro de partículas carregadas. Então veja que parece que nada, tem um substrato que faz a interação, né? E aí sai aqui, tá? Esse substrato geralmente é algo que vai fazer com que a chance disso ocorrer aumente, tá? Aqui é uma outra imagem. Esse aqui é um campo também magnético que você vê a partícula fazendo um redemoinho em uma direção e a outra fazendo aqui. Essa aqui, o campo magnético não é uniforme, ele é mais forte na parte superior, que a gente vê que o arco, né, o raio aqui dessa voltinha aqui é maior do que desse aqui. Tá? E veja que as partículas, por serem carregadas de maneira oposta, cada uma responde ao campo magnético girando em uma direção distinta. Então uma gira em uma direção, né? E a outra gira na outra direção. Tá bom? Então a gente tem esse tipo de efeito. Tá? Vamos pensar, os primeiros a verem a produção de par, né? Essas imagens semelhantes às imagens que eu mostrei para vocês, foi esses dois caras em 1933. Tá? E aí, eles veem que eles geram partículas que têm a mesma carga, tá? E com mesma massa, tá? E isso também foi uma das primeiras experimentos que viu uma antipartícula, né? Que a antipartícula mediu, né? De alguma maneira, a antipartícula de alguma matéria nossa, né? Que é o pósitron, tá? Então, se a gente for pensar nessa situação aqui, a gente tem uma energia mínima que esse fóton tem que ter, tá? E aí, qual que é essa energia mínima? É a energia de repouso das duas partículas. Então, usando a equação de Einstein, né, da energia, a gente tem que o E mínimo é igual a 2mc ao quadrado. Se a gente tivesse alguma coisa extra aqui, né, teria algo extra aqui, mas esse é o mínimo, né? Então, se esse cara for mais energético, essas partículas agora vão sair com energia cinética, né? Que é a situação aqui que nós estamos vendo nesse tipo de experimento. Mas esse aqui é o mínimo. É como se elas surgissem e ficassem paradas aqui. Tá? Então, se a gente fizer essa conta, a gente chega, né, jogando aqui a massa do elétron, que é igual à massa do pósitron, né? Nós temos essa energia aqui. Tá? Pegando essa energia e calculando qual é o comprimento de onda, né, e a frequência desse fóton, nós chegamos nessas grandezas aqui, tá? 10 a 24 e 10 a menos 12, tá? E isso aqui está exatamente, né, na situação lá, tá vendo? Raios gama, tá? Então, para a gente ter a geração de pares de fóton, a gente tem que ter os raios gama para gerar eles, tá? Então é esse tipo de fenômeno. Ele é tão energético que a energia dele se compara às energias que nós visualizamos em partículas massivas, incluindo a massa deles, incluindo a energia de repouso. Tá?
Nós também podemos ter a aniquilação de um par, tá? Então a gente tem aqui um par positron, elétron, e aí eles desaparecem, gerando dois fótons, tá? E aí, só lembrando, tá, que todas esses decaimentos que a gente está estudando, eles têm que conservar momento e energia. Então, se vocês lembrarem das contas que vocês fizeram em fenômenos mecânicos, é a mesma conta. Conservação de momento, conservação de energia. O que muda é o que é o momento e o que é a energia da partícula, tá? Mas no mais, a gente tem a mesma... As ideias por trás, né, o raciocínio por trás é o mesmo, tá? Então, se a gente for pensar aqui, se as partículas estão paradas, pela conservação de momento, os fótons têm que ter o mesmo momento, né? Então, um está sendo gerado em uma direção, o outro está sendo gerado na outra direção. Eles têm que ter o mesmo momento para conservação de momento funcionar, dado que o momento total nessa situação é zero. Tá? Além disso, nós temos que ter a conservação de energia, né? Então a energia inicial nessa situação é a energia das partículas, né? Da massa inercial, referente à massa inercial, e posterior o decaimento é a soma das energias do fóton. Tá? Por conservação de energia, pela conservação do momento, a gente tem que ter que os fótons têm que ter o mesmo comprimento de onda e a mesma frequência. E a partir dessa equação aqui, nós conseguimos tirar, né, qual que é o comprimento de onda do sistema, né, usando essa equação aqui, né, que associa o lambda, o comprimento de onda, ao momento do fóton. E aí a gente chega nessa situação aqui, tá? Se a gente for fazer as contas, é análogo a esses valores, né, que a gente encontrou aqui, tá? Então, esse aqui é a energia mínima da soma desses fótons, tá bom? Vamos ver se ficou claro. Vamos pegar um exemplo mais complicado que eu expliquei, que é o caso agora que as duas partículas não estão em repouso mais. Uma está com momento, então uma está com momento, tem energia cinética, e a outra não, tá? Nessa situação, e aí elas vão colidir, vão decair em dois fótons. Nessa situação aí, qual que é a relação entre lambda 1 e lambda 2? Mais 20 segundinhos. Beleza. Vamos pensar
um pouco aqui como é que funcionam as coisas, né? Se a gente está falando que existe um momento inicial aqui, posteriormente aqui tem que ter um momento final. Então, o momento desse fóton tem que ser maior do que esse fóton. E aí, se a gente lembrar que P é igual a lambda, P é igual a H sobre lambda, nós temos então que o momento desse é maior do que o momento desse. Se isso é verdade, o lambda desse tem que ser menor do que o lambda desse. Concordam? É inversamente proporcional. Então o lambda 1 é menor do que lambda 2. Tá? Isso quer dizer que esse fóton aqui é mais energético do que esse. Mas pode isso? Pode. A conservação de momento não é igualando as energias desses dois fótons, e sim igualando a energia desse sistema, que é a energia de repouso dos dois, né, da massa, né, inercial dos dois, mais da energia cinética. Isso tem que ser igual à soma das energias desses dois. Tá bom? Aí que tá. Isso aqui não é do pósitron, isso aqui já é dos fótons, né? Isso aqui é do fó. A gente tem o elétron e o pósitron sumindo, eles desaparecem e aparecem dois fótons. Um com lambda 1 e um com lambda 2. Tá bom? A gente tem essa situação. Tá? Então, é o desaparecimento. Não tem mais. É porque você não pode pensar que você está, por exemplo, tendo o elétron 1, o pósitron 2, eles colidem e um sai. Não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. Eles colidem, desaparecem e aparece outra coisa. Então não dá para relacioná-los de alguma forma. Relacionar dá, porque independente de estar tendo modificação aqui de sistema, que é elétron, aqui é elétron, pósitron, e aqui são dois fótons, esse aqui está saindo desse e indo para esse. Então, essa é a dinâmica do sistema, né? Eles colidem, desaparecem e aparecem dois fótons. Mesmo mudando o sistema, acontecendo algo que está variando o sistema, né? Quais são as partículas do sistema, a conservação de energia e a conservação de momento ainda prevalecem, ainda valem. Tá? Então, por isso que a gente consegue usar conservação de momento e conservação de energia como se fosse uma colisão entre duas partículas de bilhar. O que vai mudar são o que é o momento, o que é a energia, né, de cada um dessas partículas, tá? Alguma dúvida sobre essa parte? Porque a próxima parte a gente vai começar agora a falar sobre a dualidade onda-partícula, né, e o princípio da incerteza pro fóton. Tá bom. Então, vamos pensar na difração e interferência de um fóton. Tá? A gente sabe que
a onda eletromagnética, quando eu jogo em uma fenda, eu vejo um padrão de difração. E isso é uma característica ondulatória. E aí eu falo, eu vou julgar agora não uma onda intensa. Eu vou julgar fótons, bem aos poucos, um a um, tá? O que vai acontecer? Ao final, eu vou acumular um conjunto de fótons, tá? Eu vou acumulando. A gente geralmente nesses experimentos a gente usa uma fotomultiplicadora, que é um detector que consegue detectar um fóton e transformar isso em um sinal de corrente, tá? Aí a gente vai ter os fótons aqui. E aí a gente vai ver a estatística dos fótons que chegou em cada uma das posições. E aí a gente vai ver que forma um padrão de difração, mesmo chegando fóton a fóton, tá? Mesmo chegando fóton a fóton. Então veja que o fóton tem a característica ondulatória, ele não perde a característica ondulatória, né? Mas quando a gente está detectando ele, né, no aparato, a gente está vendo, né, aqui assim, a gente está vendo uma característica corpuscular dele, que a gente está vendo um clique em uma posição só. A gente não está vendo o padrão de interferência completo. A gente está vendo um clique só. Tá bom? Se a gente for ver os experimentos, como é que é, né? Aqui são usando câmeras sensíveis a fótons. Como é que a gente vê? A gente vê, por exemplo, 21 fótons, a gente vê vários pontinhos. E aí parece, beleza, vários pontinhos, ó, lindo. Aí a gente vai aumentando 1000 fótons. Aí a gente vai começar a ver aqui, está vendo? As franjas do padrão, né? Aqui é a de fenda dupla, no caso, né? A gente, então, difração e interferência, né? É um fenômeno ondulatório, então, se a gente vê difração, a gente vai ver também interferência. Esse tipo de fenômeno. Aí a gente vê aqui também, que vocês estão vendo? Está formando. E aí a gente joga, por exemplo, 10.000 fótons. Aí a gente vê como se fosse uma luz intensa já, tá vendo? Que a gente nem tem a distinção interna aqui já de alguma das franjas. Tá? Então veja que de alguma maneira o fóton, vamos dizer, sabe para onde que tem que ir. Onde ele não pode ir. Tá? E aí vem essa pergunta. Como é que o fóton, vamos dizer, como é que o fóton sabe para onde ele tem que ir? Né? O que está acontecendo? Ele está interferindo com outros fótons. E aí a gente vai ver o padrão de interferência, né, e difração. Ou ele está interferindo com ele mesmo. O que vocês acham? Mais 20 segundinhos. O Jefferson está perguntando se essa emissão pode ser bastante lenta, tipo espaçada temporalmente. Sim, pode. Pode ser bastante espaçada.
Eu acho que a pergunta do Jefferson foi exatamente no cerne do problema, né? Mesmo os fótons sendo muito espaçados temporalmente, a gente vai ver o padrão de interferência. Então o fóton está interferindo com ele mesmo. Não tem interferência, não precisa ter interferência entre fótons para a gente ver esse fenômeno, tá? Então, se a gente for pensar na situação de uma onda, a gente tem isso aqui, né? E aí a gente vai ver as franjas, né, de intensidade. Já quando a gente tem fóton a fóton, a gente vai ter aquela mesma situação que vocês já devem ter visto no curso de quântica, mesmo do BCT, tá? Que por exemplo, o elétron tem uma função de onda e aí ele vai interferir com ele mesmo, né? Ele vai ter o comportamento de onda característico só por ele mesmo. Então ele interfere com ele mesmo. E o fóton vai acontecer a mesma coisa, a gente vai ver o mesmo fenômeno, tá? Então a gente pode descrever como se fosse uma função de onda do fóton, e aí a gente vai ver não a intensidade, mas a distribuição de probabilidade de encontrar o fóton em determinada posição. Exatamente do mesmo jeito que vocês viram lá com o elétron, com partículas quânticas, né? Então, o fóton tem esse comportamento também, tá? Então, a gente vai ter um a um, a gente vai vendo aos poucos, né? Ele passando pelas fendas e interferindo. Quando a gente está ao final, a gente tem o padrão de interferência completo. Mesmo um fóton nunca tendo visto o outro. Nunca tendo visto o outro. Tá bom? Então isso é uma característica. É importante mencionar isso, que a característica ondulatória do fóton, ela não é só classe, ela não é clássica. Você não pode chegar e falar, a característica ondulatória é clássica. Eu vou ter vários fótons, vou ter a intensidade certa. Não, não, calma. A característica ondulatória da matéria e como a partícula se comporta, né? Tanto a parte de onda quanto a parte de partícula é descrita pela mecânica quântica. Então você não pode separar o comportamento assim. Quando o elétron comporta como partícula, ele funciona como uma partícula clássica. E posteriormente, quando ele está fazendo tal coisa, ele se comporta como onda. Agora ele é quântico. Não, 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 não. Isso não existe, essa diferença. O elétron sempre é quântico. O fóton sempre é quântico. Então, quando o fóton se comporta como onda, ele está comportando classicamente. E quando ele está se comportando como partícula, ele está comportando quanticamente. Não, isso não é verdade. O comportamento é sempre quântico. Não tem essa distinção. Tá? Então isso é algo importante para vocês saberem. Essa distinção não existe. Tá? E aí a gente tem alguns estados, tá? Que a gente chama de estados da luz, que são exclusivamente quânticos, tá? A gente consegue visualizar propriedades quânticas nela. Então, se a gente for pensar, por exemplo, num fóton, nessa situação aqui, a gente vai ver que o fóton está interferindo com ele mesmo. E isso é uma característica quântica, né? Quando a gente tem a luz intensa, a gente pode pensar nos campos eletromagnéticos. Aí a gente pode pensar numa uma onda clássica, tá? Uma onda eletromagnética clássica. Então tem alguns sistemas que a gente consegue ver isso, tá? Então, por exemplo, sistemas que têm características clássicas, tá? Laser, LED, as luzes, tal. A gente pode descrever
não o espectro, mas a luz que sai como clássica. Ela não tem nenhuma propriedade especial quântica, tá? Ela não tem nenhuma propriedade especial. Incluindo o laser, tá, gente? Incluindo o laser. Porém, tem algumas características que são que a gente consegue visualizar exclusivamente quântico. Então, alguns decaimentos espontâneos, conversão de luz usando ótica não linear tem alguns efeitos, alguns, não são todos, alguns efeitos que geram luz exclusivamente quânticas. A gente tem excitações em cavidades ópticas que podem ser exclusivamente quânticas e decaimento de partículas elementares, igual a gente falou lá do pares de fóton, dos pares de elétron, próstron, também são tipos de coisas que geram luz intrinsecamente quânticas, tá? E aí eu pergunto para vocês, dentro dessas características, existe alguma que tem uma especificidade para quântica que faz com que seja exclusivamente quântica? Sem medo de errar, gente. Mais 10 segundinhos. Beleza. Tá? Vamos pensar. Vamos passar um por um. São gerados por efeitos que podem ser explicados usando física clássica. A gente mostrou na aula passada que as fontes de luz que a gente usa no nosso dia a dia, nenhuma pode ser explicada por efeitos clássicos. Todas envolvem algum efeito quântico, né? Ou é excitação e decaimento eletrônico de um sistema, a radiação de corpo negro, que tem que ser explicado por efeito quântico, que é o primeiro efeito, né, que mostra a quantização da luz, né? Então não tem nada que... Então o ar a gente já descarta, tá? Os fótons são gerados em conjunto ao invés de ser gerado em um a um, tá? Essa é parcialmente verdade, tá? E essa aqui é, vamos dizer, a resposta que eu gostaria que seria a parcialmente certa, né? Aqui, como não é uma prova, eu não estou cobrando nada, então a gente pode deixar respostas meio ambíguas para a gente só discutir, né, sobre a situação. Se a gente for pensar em fótons gerados em conjunto, por exemplo, radiação de corpo negro ou laser, geralmente essas fontes têm características clássicas mesmo, tá? O sistema tem características clássicas. Por quê? Porque ele vai ter o comportamento dos fótons em conjunto. A gente pode ver, né, de alguma maneira esse comportamento.
E aí a gente pode fazer a descrição toda usando equações de Maxwell, que tudo vai dar certo, tá? Tranquilamente. Já quando a gente gera um fóton de cada vez, e a gente consegue espaçá-los temporalmente, como o Jefferson bem apontou na questão anterior, o fóton sozinho, ele tem característica quântica necessariamente, tá? Então, essas fontes que a gente consegue gerar um a um, elas têm grande chance de ser características quânticas. São as únicas fontes que podem ter características quânticas? Não, não é verdade isso. Mas, se os fótons são gerados um a um, sim, ela tem característica quântica, tá? E no caso de fonte de luz AC, né, lendo AC aqui, no caso de fonte de luz clássica não é possível visualizar a característica de partículas. Mentira também. Por quê? A gente não consegue visualizar, por exemplo, o efeito fotoelétrico usando uma luz incandescente? Se a gente pegar uma luz incandescente e colocar perto de um metal, a gente consegue fazer isso? Por exemplo, a gente usa... tem algum sensor... como são sensores de luz nos postes que ligam os postes sozinhos. E esses efeitos são, por exemplo, pode ser por efeito fotoelétrico, né? Enquanto você está vendo uma corrente, você deixa desligado. Quando você para de ver a corrente, que é quando para de ter luz, você liga a outra. O outro circuito liga. Então, assim, você não precisa. Então, igual eu mencionei, a característica corpuscular e a característica de partícula e a característica de onda, no fóton, elas andam juntas. Você não pode separar elas e falar uma coisa é clássica, uma coisa é quântica, tá? Sempre a gente vai ver os efeitos quânticos. Tá? E aí eu vou dar alguns exemplos dessas características quânticas da luz, tá? Uma delas é um fóton em uma cavidade, tá? Esse tipo de pesquisa, né, em ótica quântica, fez com que o Serge Haroche ganhasse o Nobel em 2012, tá? E aí o sisteminha dele é muito interessante, tá? Ele pega um átomo e ele excita esse átomo, tá? É um átomo especial e tal. E aí, quando esse átomo passa por essa cavidade, ele tem uma probabilidade, ele pode manipular esse átomo de tal maneira, o estado desse átomo usando a luz, de tal maneira que ele consegue, com precisão altíssimas, deixar um fóton preso dentro dessa cavidade, tá? E aí é um fóton ressonante nessa cavidade, tá? Isso aqui é o caso de aprisionamento de fóton mais assim, os mais bonitos que tem. E aí você prende um fóton aqui, tá? E aí você vê essa característica, tipo, um único fóton, tá? Existem outras formas também de prender os fótons, que é, por exemplo, em pontos quânticos, tá? Usando litografia, que é o mesmo processo que a gente usa para fazer processadores de computador e celulares, essas coisas, né, eletrônicos, a gente consegue montar estruturas, tá, de diferentes materiais dessa forma aqui, tá? De tal forma que a gente tem índices de refrações diferentes aqui no preto e no cinza, tá? E aí a gente consegue montar um buraquinho aqui, tá? E esse buraquinho, ele funciona como se fosse uma cavidade. Aqui, ó, vocês conseguem ver como se fosse um oscilador, uma corda, né? Ou tipo o som em um trompete, em um instrumento de sopro, né? Uma flauta, formando o harmônico aqui, né? O modo normal. Então o fóton, você veja que os comprimentos de onda no visível, né, estão por volta de 400, 700. Então a gente tem a cavidade aqui por volta de 1000,
né? 1000 nanômetros, e aí a gente vai ter uma luz por volta do visível formando um modo normal aqui, sendo aprisionada. E aí a gente consegue aprisionar um fóton nessa situação. Tá? Tá, aqui são os mesmos mecanismos que a gente usa para analisar aquele disposto de potencial. Está falando nessas duas situações de cavidade? São é, essa situação aqui, tá? Essa situação aqui é idêntico ao oscilador harmônico. Idêntico. Tá? A gente vê a caracterização disso é um oscilador harmônico. Tá? Esses aqui é o oscilador harmônico também, mas ele tem umas leves imperfeições, né? Veja que a gente não tem exatamente o modo normal, a gente tem uma leve perturbação aqui do lado, né? Mas também o tratamento é praticamente o oscilador harmônico, tá? Oscilador harmônico x2 mais p2, sabe? Você resolve, quem já fez quântica, que eu acho que é o seu caso, já, quântica 1, né? Que você tem os operadores de criação e destruição, é aquilo, idêntico, aquela conta, sai tudo igual, sem colocar nem pôr, tá? Então, só para mencionar como que é próximo, né? Aqui a gente tem um modo, então a gente tem uma frequência, define uma frequência, tá? E aí essa frequência vai dar o modo, né, definido pelo campo. E como que é a energia do campo? Não é E ao quadrado mais B ao quadrado, né? Algo E ao quadrado mais algo B ao quadrado. Veja que a gente tem a estrutura de algo ao quadrado mais outro algo ao quadrado. Se a gente for pensar no oscilador harmônico, como é que é a energia do oscilador harmônico? Não é P ao quadrado e X ao quadrado? A mesma estrutura, né? Quadrática. E aí as contas você consegue depois manipular usando ótica quântica, né? A quantização do campo eletromagnético. Você vai ver que bate idêntico. É a mesma coisa. A gente chega no oscilador harmônico bonitão. Tá bom? Outro tipo de geração de fóton que é bem usada em laboratórios de ótica quântica. O laboratório da UFABC a gente tem esse tipo de fonte, que são os fótons gerados em pares, que a gente chama de fótons gêmeos. Tá? Então a gente tem um material aqui, um cristal, tá? Isso aqui envolve ótica não linear, que é um efeito que quando a luz interage, ele pode modificar o comprimento de onda da luz. Tá? É como se fosse um oscilador harmônico, como se fosse uma corda, que você toca ela de tal maneira que você toca um primeiro harmônico, e quando você toca o primeiro harmônico, você gera os harmônicos de ordem superiores, por exemplo. Aqui é como se a gente estivesse fazendo a situação oposta. A gente tem um harmônico, o segundo harmônico, e aí a gente gera um que é só o primeiro harmônico. Tá? É algo parecido com isso que está acontecendo. Tá? E aí a gente tem, então, um fóton desse laser, geralmente, que a gente usa, gerando dois fótons. Sendo que a conservação de momento ocorre e a conservação de energia também ocorre. Tá? Ah, professor, por que você está comentando sobre isso? Tá? Essa situação aqui é o caso muito comum de geração de sistemas quanticamente correlacionados, né? Você já talvez ou em alguma matéria ou em texto de divulgação científica que fala sobre quântica, vocês já devem ter ouvido falar sobre emaranhamento ou entrelaçamento. Tem alguns textos de divulgação científica que usam entrelaçamento. E aí é disso que eles estão falando. E aí esse tipo de sistema é um sistema fácil de você montar esse tipo de correlação quântica. Tá? E aí gera várias coisas, são vários experimentos
que usam esse tipo de mecanismo, né? Outro tipo de geração de fóton único, né? Ou em pares, que é a geração de partícula e antipartícula, né? Que a gente explicou no começo da aula. Ou, por exemplo, outra partícula, né? Que é o meson pion, o pion, né? Que é um meson, ele decai gerando dois fótons em raios gama, né? E mesma coisa, conservando energia, conservando momento, tá? Então, né, mesma coisa. Então, olha que legal que a gente tem aqui nessa situação, né? Então, a gente pode gerar também fótons assim. Outro sistema que é bem interessante, outra característica quântica, né? Então, aí eu mencionei essa característica do fóton único já ter a característica quântica em si. Então o fóton sozinho tem característica ondulatória e característica corpuscular. Ele não precisa interagir com outros fótons, né? Até fóton com fóton não interage, não tem esse tipo de relação, né? Então a gente tem o comportamento ondulatório e de partícula no fóton, tá? E aí a gente pode pensar, ok, vamos ver então se tem as características, né, quânticas, então deve ter princípios da incerteza em relação a esse fóton, tá? Então vamos pensar numa situação que a gente quer medir a posição que o fóton está, tá? Então eu tenho um feixe de luz aqui, né? Vamos pensar num fóton só, tá? E aí a gente quer medir a posição desse fóton, né? Então, onde que ele está aqui no espaço, no plano? Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma fenda, né, um orifício, bem pequenininho, que meça isso. E aí a gente vai ver os fótons que saem daqui. E a gente sabe que ao final a gente vai ter um padrão de difração, tá? Aqui. Então vamos ter, e a gente sabe que esse padrão de difração, a gente consegue associar, né, essas franjas de escuras e claras, né, do padrão de difração com o momento no plano também. Então a gente tem uma medida no plano da posição e a gente tem uma medida do momento no plano. Vamos tentar associar, vamos ver. A gente sabe que momento e posição não podem ser medidos ao mesmo tempo, tá? Vamos ver se isso acontece também para o fóton, tá? Então a posição aqui, o A, tá? Ele é a medida da posição e a abertura é a incerteza que eu tenho na minha medida em y, né? Eu estou considerando que aqui é y, tá? Essa direção aqui é y, tá? Então a gente tem que o A é igual à incerteza de y, tá? Ele é relacionado à incerteza de y. Aqui eu pus igual só para fazer a conta, tal. Aqui é só para dar ideia para vocês, tá? E a gente pode associar ao y, ao momento, né, o padrão de difração, né, essas distâncias entre, por exemplo, um mínimo e outro, né, que vai estar relacionado ao momento em y, que está relacionado com esse ângulo, né, θ, com x, que aqui eu já fiz a aproximação que a tangente de θ1 é igual a θ1 para distâncias longas aqui, né? Para py muito menor do que px, tá?
Então a gente tem essa situação aqui, né? Que a gente consegue associar o θ1 a lambda sobre A, né? Para a gente ver os mínimos, né? Conta de difração lá que vocês fizeram, análogo, né? Então, se a gente substituir px, né, ou lambda, né, por h sobre px, né, a equação que associa o momento com o comprimento de onda e substituir aqui, né, o lambda corta. Vai ficar só o px corta, né? Então a gente vai ter que o py, né, vai ser h sobre a, e o ΔY é A. Então a gente tem uma relação de incerteza aqui, né? Nessa situação. Aqui é maior ou igual a H, nessa conta que eu fiz, né? Dá isso. Mas essa conta aqui é só uma ideia, tá? Ela não está certa. Tem algumas características extras, tá? Que dão esse problema, mas aqui a gente já mostra que tem uma incerteza entre momento e posição do fóton, tá? Que é o momento, a posição do fóton seria a medida, né? Aqui da fenda, e a medida do momento seria o padrão de difração. E lembre-se que quanto menor esse A, mais aberto é esse padrão de difração, né? E quanto maior o A, menor o padrão de difração. Então a gente tem esse comportamento, né? A gente vê essa situação acontecendo. Tá? Tá? Na verdade, a equação que rege esse tipo de sistema, né? Se vocês lembrarem dos seus estudos de quântica, é essa aqui, né? Que é a variação, né? A incerteza em PY no momento. E na posição é igual a H barra, é maior ou igual a H barra sobre 2, né? Onde H barra é a constante Planck sobre 2π. Tá? Vamos pensar, só para vocês terem ideia, né? Outra analogia aqui, né? Outra forma da gente pensar no princípio da incerteza do fóton. Tá? Vamos pensar então nessa primeira situação aqui. Olha, a gente tem a gente sabe que o comprimento de onda está relacionado, né, a gente conseguir fazer uma medida boa, né, entre as distâncias, por exemplo, de entre picos ou entre vales, né, desse sistema, né, qual que é o período, né, 1 sobre o período é o lambda, né, aqui pensando nas distâncias, né. Então, a gente tem que ter esse tipo de situação. Pensa nessa onda aqui. A gente consegue, relativamente fácil, né, saber qual que é o comprimento de onda, né? Meço aqui os dois máximos e olho a distância entre eles. Beleza, medi o comprimento de onda. Se eu tenho o comprimento de onda, eu tenho o momento. Tá? Então, se eu consigo medir com certa precisão o comprimento de onda, quer dizer que eu tenho uma boa precisão no momento. E aí eu faço a pergunta para vocês. Onde? Né? Qual é a posição dessa onda? É aqui? É aqui? Ou é aqui? É em todo lugar, né? Então veja que quando a gente tem um fóton que a gente sabe bem o comprimento de onda dele, a gente tem essa situação. Uma situação que a gente não consegue saber onde o fóton está. E se a gente for pensar agora no fóton que a gente sabe onde que ele está, então ele vai ser um pulso, né? Um pulso.
né? Então a gente sabe mais ou menos, assim, a gente tem uma posição, né? A gente consegue marcar aqui, ó, aqui é a posição do fóton. E aí eu pergunto para vocês novamente, qual é o comprimento de onda desse fóton aqui? Eu não consigo marcar máximo e mínimo aqui, né? Tá vendo? Então, esse aqui é outro exemplo, né? Para a gente visualizar esse princípio da incerteza. E isso aqui, tá? Eu estou falando genérico porque vale para tudo. Vale para o fóton, vale para o elétron, tal. Para o fóton tem ainda uma complicação que eu até coloquei aqui, eu deixei aqui quando eu disponibilizar para vocês, porque quando vocês estudarem mais a fundo mecânica quântica, a gente define, né, os observáveis físicos como os operadores, e desses operadores a gente vai ver as incertezas que a gente tem dado o estado. E não existe operador posição e operador momento para o fóton. Tá? A gente não consegue definir. Então a equação de Schrödinger não vale para o fóton do jeito que está lá. Porque exatamente porque ele é uma partícula que não tem massa. Então a gente tem que ir para outra abordagem para conseguir descrever o fóton, tá? Mas aqui já dá a ideia para vocês que a ideia de posição e momento do fóton ainda você tem essa incerteza, tá? Também, tá? A gente pode ter essa incerteza. Isso. Vamos olhar aqui, tá? Para essa perguntinha aqui, tá? Olha esses três padrões de difração, tá? Eu vou deixar claro que esse padrão de difração é pela mesma fenda, só está mudando a cor. Em qual dessas situações vocês acham que a gente tem uma incerteza maior no momento? Mais 10 segundinhos. Beleza. A enquete mostra só que a pergunta não é tão simples assim. Vamos pensar o seguinte: a incerteza, né, daquela forma que a gente definiu, de maneira simplista, um dos primeiros slides dessa parte, a gente definiu como a distância, né, entre os mínimos, né? Então, se a gente pegar essas distâncias aqui, né, essas incertezas, a gente vai ver que quanto menor o comprimento de onda, né, maior a precisão, né, desse momento. Então eu consigo definir melhor qual é o momento, né? Então a maior incerteza é nessa situação aqui, tá? Então, daquela maneira que a gente definiu anteriormente o momento. E aqui, pegando a mesma situação,
Lembrando que o tamanho da fenda é o mesmo para os três gráficos, tá? Para as três cores. Em qual situação a gente tem a maior incerteza na posição? Mais 10 segundinhos. Beleza. Lembre-se que o que eu disse, quem define a incerteza da posição nessa situação dos padrões? Não é o tamanho da fenda? Aqui, ó. Tamanho da fenda? E o que eu mencionei para vocês? O tamanho da fenda vai nos definir a incerteza da posição. Logo, o que nós temos é que, como a fenda é a mesma para todos, nós temos que a incerteza na posição é o mesmo para todos. Tá bom? Ficou claro para vocês? Essa ideia? Beleza. A gente também tem outra incerteza que é a energia-tempo, tá? Então, olha aqui que interessante. Se a gente tem a energia do fóton sendo na HNI e a gente sabe que Ni é C sobre lambda e a gente sabe que H sobre lambda é P, a gente tem que a energia pode ser reescrita como CP. Logo, nós temos que a variação da energia está relacionada com a variação da posição, né? Então, é aquela ideia, mesma ideia. Se a gente consegue definir bem o comprimento de onda, nós também conseguimos definir bem a frequência, né, da onda. Logo, a gente consegue definir bem a energia. Então, nessa primeira situação, nós conseguimos definir bem o comprimento de onda, definindo bem o comprimento de onda, né? C é igual a lambda ni. Então a gente define bem, né? Se a gente definiu bem o lambda, C é uma constante, a gente define bem ni. Se a gente define bem ni, a gente define bem a energia. Já para o tempo, a gente pode pensar que a gente tem uma incerteza na posição aqui e a gente tem uma incerteza no tempo. E se eu pensar que o fóton está indo dessa posição com uma certa incerteza e chegando em outra posição com uma outra certa incerteza, a gente vai ter uma incerteza na posição, mas a gente pode ter uma incerteza no tempo, porque pode chegar aqui, mas pode chegar aqui ou aqui, a gente não sabe exatamente, né? Então tem uma incerteza aqui nessa situação. Então ΔT, C, ΔX, né? Porque a gente tem a velocidade, né, ΔX sobre ΔT, que é igual à velocidade da luz.
Substituindo C delta x, né, e sabendo que delta x delta p é o princípio da incerteza, nós temos então que delta E delta t é maior ou igual a h barra sobre 2. Então isso também é outra relação que aparece do princípio da incerteza. Tá? Aqui eu quero deixar bem claro que quando a gente está trabalhando em física quântica não relativística, o tempo ele é um parâmetro. Se vocês pensarem lá na equação de Schrödinger, o t é um parâmetro. Ele não é um observável, ele é um parâmetro. Então, essa incerteza aqui fica assim meio estranha, mas ainda se mantém verdade, tá? Como a gente não tem essa ideia, mas quando a gente parte para a teoria quântica de campos, a gente consegue fazer essa descrição bem melhor. Tá bom? Vamos pensar aqui novamente. Vamos supor que eu tenho um laser de 650 nanômetros. Eu tenho dois lasers. Os dois têm 650 nanômetros. Só que um tem largura de banda de 10 nanômetros e o outro tem largura de banda de 5 nanômetros. Essa largura de banda, tá, é a largura espectral dele. É o quanto é a minha incerteza no comprimento de onda dele. Tá? Nessa situação aqui, em qual desses dois eu consigo definir melhor a posição do fóton que sai dele? No primeiro ou no segundo? Mais 10 segundinhos. Beleza. Vamos pensar aqui, ó. Eu quero saber a posição, tá? Né? Com a maior precisão possível. Então eu tenho que igualar o princípio da incerteza. Mas eu sei que P é igual a H sobre lambda. Né? Então, quanto maior a incerteza de lambda, né, que eu tenho aqui, maior vai ser a minha incerteza em P também. Né? Mesmo sendo inversamente proporcional, as incertezas não são. Né? Então, eu tenho maior incerteza no primeiro, no momento. Então, isso vai me permitir encontrar a posição do fóton com maior precisão no primeiro laser. Porque, como comprimento de onda, a gente tem uma incerteza maior no momento, porque a gente não sabe direito qual é. A gente sabe com menor precisão qual é o momento do fóton, né? Então a gente sabe a gente tem como saber com melhor precisão qual é a posição do fóton, tá bom? Mais uma perguntinha aqui. É possível violar a lei de conservação para tempos muito pequenos? Né? A gente pensa em ΔE, ΔT.
Mais 10 segundinhos. Tá? A lei de conservação sempre tem que ser válida. Mas quando a gente está em situações extremas, pode ocorrer da lei de conservação dar um leve tilt para tempos muito curtos. Tá? Vou dar o exemplo, por exemplo, da radiação Hawking. Tá? A radiação Hawking, o que é? Tá? Suponha que eu tenho um buraco negro. Tá? E suponha que eu estou olhando aquela geração de pares que a gente mencionou no começo da aula, bem na borda desse buraco negro, tá? Se eu estiver fora, eu vou gerar, então eu tenho a geração e a aniquilação. Isso a gente chama também de flutuação de vácuo. O vácuo, em quântica, ele tem energia. Ele não é algo zero, tá? Ele tem energia. Ele tem coisas ali, tá? Então, o que acontece? Na flutuação, né, para tempos extremamente curtos, essa energia do vácuo pode variar. E aí, por exemplo, pode ter a geração de dois pares, por exemplo, do pósitron e do elétron, igual a gente falou, e depois eles aniquilam rapidamente. Tá? Eles aparecem e somem extremamente rápido. Quando a gente está na borda do horizonte de eventos, que é uma partícula que está para dentro do horizonte de eventos, ela entra para dentro do buraco negro e nunca sai, e a partícula que está fora do horizonte de eventos pode escapar. Então, o que acontece? No horizonte de eventos, eu posso ter essa flutuação da energia do vácuo, gera os dois pares, um dos pares, uma das partículas geradas pelo par, entra para dentro do buraco negro, e a outra partícula sai do buraco negro. Então a gente tem uma radiação sendo gerada pela flutuação do vácuo. Tá? E isso aqui, a princípio, né, se a gente for pensar, é como se a gente estivesse violando o princípio da incerteza. A lei de conservação de energia. Tá? Existem outras explicações, tal, eu não vou entrar em detalhes não, tá? Então eu vou me embolar aqui. Mas, para tempos muito curtos, isso pode acontecer. Então essas flutuações, por exemplo, pode ocorrer e a gente tem uma radiação aqui, que é chamada radiação Hawking, foi proposta pelo Hawking. Isso ainda não foi medido, tá? Essa radiação, que ela é bem fraca, mas a gente tem aqui essa situação. E por último, eu quero falar sobre estados comprimidos da luz. Ou estados comprimidos de uma maneira geral, né? Aqui a gente está falando da luz. Lembra que eu disse que o vácuo tem essa incerteza? Então aqui eu estou definindo, por exemplo, duas grandezas do vácuo, x e y, que a gente chama dessas grandezas complementares. Energia, tempo, posição, momento, né? Complementares aqui, né? Que a gente tem o princípio da incerteza. Quando a gente tem o princípio da incerteza, eu tirei aqui o 2, tá? Porque depende de como você define essas coisas, aí aqui está com uma H-bar. E na luz também tem outro princípio da incerteza, que é o mais comum que a gente usa, que é a intensidade fase. Tá? A intensidade da luz está relacionada à energia e a fase está relacionada ao tempo. Quando a gente mede, por exemplo, o vácuo, lá, por exemplo, no nosso laboratório, lá da UFABC, a gente mede vácuo, flutuação do vácuo, tá? Isso é uma medida, a gente consegue fazer isso lá. A gente mede algo tipo isso aqui, ó, a flutuação do vácuo, tá? Aí a gente vê uma bolinha assim, tá?
tá? Essa bolinha aqui é característica, né? É igualmente para x e y é igual. Isso é uma característica de estados clássicos, tá? O laser, se a gente for pensar no laser, ele é o vácuo deslocado que a gente fala, que é o vácuo com intensidade. A intensidade aqui é a distância desse pontinho à origem. Então a gente tem nessa situação aqui delta y, delta x igual a raiz de h barra, né? Proporcional à raiz de h barra. Isso aqui é uma característica quântica. É uma característica clássica. Me desculpa, é uma característica clássica. Que a gente tem essa simetria, tá? Dessas grandezas que não comutam, que a gente não consegue medir ao mesmo tempo com precisão máxima. Tá? Outros estados clássicos têm geralmente excesso de ruído, principalmente os térmicos, né? Tipo luz incandescente. A gente vai ter mais ruído, mas esse é o menor ruído. Eu estou igualando, tá? Aqui, eu igualo, tá? E a gente tem um estado que a gente chama de estado comprimido, que é há uma compressão, tá? Tem uma das medidas que a gente faz, que a gente vai ter uma precisão maior do que o caso clássico. Então aqui é menor do que aqui, tá? Mas a gente ainda tem que ter a, a, o princípio da incerteza sendo respeitado. Então, aqui no caso, ΔX é menor do que a raiz quadrada de h barra, mas é menor do que ΔY, que é algo bem maior. Tá? Então a gente tem essa situação. Onde que a gente usa isso? Tá? A gente usa isso para ter uma precisão maior, por exemplo, da intensidade. Aqui no caso é uma situação dessa, que a gente vê aqui o máximo, né, mais definido, tá? Isso é uma característica. E vê que a fase é mal definida, que você vê aqui, né, que a gente não consegue saber qual curva que é exatamente que está passando aqui, né? A gente tem algo mal definido nessa situação, tá? Vamos pensar então nessa situação das incertezas, que eu consigo fazer uma medida com alta precisão, com menor incerteza da posição, e depois eu faço com menor incerteza do momento. Aí eu faço duas perguntas. Esse experimento viola o princípio da incerteza? E dois, esse experimento é factível no laboratório? Sim ou não, né? Aí a combinação deles. Jefferson perguntou se as medidas são uma após a outra. Sim, são uma após a outra. Mais 10 segundinhos.
Beleza. Esse experimento viola o princípio da incerteza? Não. Como as medidas são consecutivas, tá? Eu posso ter uma máquina que mede com precisão a posição e mede com alta precisão o momento. Mas lembre-se que toda vez que eu faço uma medida no sistema quântico, eu mudo o estado. Então o estado que eu vou estar medindo no momento não é o mesmo que eu vou estar medindo na posição. Aqui vem mais quântica do que ótica mesmo, né? E esse experimento é factível no laboratório? É, porque eu posso ter uma máquina que faça com grande precisão um sistema, mas não quer dizer que eu vou conseguir medir o estado com alta precisão ao mesmo tempo, posição e momento. Tá? Então aqui é uma trick question só para a gente entender direitinho essas coisas. Então, é, é, não, não é que as medidas que eu faço podem ter precisão que violem o princípio da ciência. A gente não tem que pensar na medida em si. A gente tem que pensar nos resultados que são gerados a partir do estado. Então o estado que é importante. A gente fala da incerteza do estado. Então eu tenho um estado que eu vou ver a incerteza desse estado. Então, independente do mais complexo tipo de equipamento que eu tenha, eu não vou conseguir medir com precisão os dois ao mesmo tempo. Porque o estado, o estado do fóton, no caso aqui que a gente está pensando, ele não permite isso. Caso a gente estivesse pensando em um experimento que violasse, né, a gente consegue medir ao mesmo tempo os dois, aí é o que vocês responderam. A gente violaria o princípio da incerteza e, por causa disso, a gente não conseguiria montar no laboratório um experimento desse. Tá bom? Para finalizar esse último slide, eu quero só falar sobre um dos exemplos mais interessantes que usam esses estados comprimidos para aumentar a precisão de uma medida, que é a ideia de medir um parâmetro, né? A gente chama esse estudo de metrologia, né? Montar equipamentos de medida, né? E talvez você já deve ter escutado no LIGO, né? Que é o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria, né? Usando interferômetro de laser. E como é que é esse LIGO, tá? Ele é um interferômetro de Michelson, tá? Que é dois braços aqui, que é dividido por que o laser é dividido por um divisor de feixes, tá? E aí eles batem aqui, voltam, bate e volta. E aí a luz que bate e volta nesses espelhos interferem aqui. E aí a gente pode ter ondas construtivas ou destrutivas saindo, voltando para a origem ou indo para outra direção. No caso do observatório, eles têm os braços aqui tem 4 quilômetros, é isso mesmo que você está, tá? 4 quilômetros, tá? E aí eles vão ver as ondas gravitacionais, né? Elas mudam o espaço-tempo. E aí a mudança nesse espaço-tempo vai ser sentida em um braço e não no outro. E aí a gente vai ver a mudança da interferência aqui. E isso a gente não conseguiria ver essa diferença com tamanha precisão se a gente não tivesse esses estados comprimidos que eu mencionei. Como a gente tem uma precisão tão grande, a gente precisa de uma precisão tão grande, a gente tem que modificar a luz que passa por esse cara. E aí a luz é uma dessas luzes bem estreitas para a fase, para a gente medir a fase bem direitinho nesse interferômetro, para conseguir visualizar variações muito pequenas, né, da diferença de caminho óptico entre esses dois sistemas, tá? Então isso nos permite, por exemplo, usar isso. Então tem aplicações importantes, né, por exemplo, de estados comprimidos nessa situação.
Para espectroscopia essas coisas também tem, mas essa talvez seja a mais interessante. Tá? E é isso, pessoal. Lembrando que essa parte toda que eu dei está no livro do Young Friedman, que eu geralmente uso para fazer as minhas aulas, tá? E por hoje é só. Alguma dúvida, alguma coisa? Tá. O Jeff está me perguntando uma dúvida meio extra. Aquela energia do vácuo é relacionada, parecido com aquela situação do oscilador harmônico, quando a gente vai aplicando os operadores de aniquilação, até ter meio ômega cortado da energia? Sim, exatamente isso. É, quando você faz aquela conta, né, aparece uma energia do estado fundamental do oscilador harmônico, tá? E a gente vai ver que todos os campos, né, a gente consegue descrever essa segunda quantização, que é essa conta que você está falando do oscilador harmônico, para todas as partículas. A gente faz uma conta semelhante. E aí a gente mostra que todas essas partículas sempre têm uma energia de fundo, uma energia de vácuo. Então, é como se em tempos infinitesimais todas as partículas, tudo quanto é partícula, por mais pesada que seja, ela está aparecendo e sumindo, aparecendo e sumindo. E isso dá essa energia, e tá relacionado a essa energia do vácuo que a gente fala, né? Que é a energia do estado fundamental. Tá bom? Alguma pergunta a mais? Então, pessoal, por hoje é só. Obrigado. Essa aula foi mais longa. Obrigado por terem ficado até aqui. E, novamente, tanto os slides quanto o vídeo dessa aula gravada estarão disponibilizados no YouTube. Muito obrigado, Leonardo. Essa aula é mais para passar a ideia, né? O que vai ser cobrado é o que está no livro, que é o princípio da incerteza, tal, e a parte dos raios gama, tá lá, mas são coisas bem simples, tá? Mas eu quis dar uma aula um pouco mais para chamar a atenção que essas coisas que parecem extremamente absurdas, a gente não vai usar, isso aí é coisa de maluco, não, tem aplicação, tem coisas interessantes, a gente consegue ver esses efeitos em laboratório, tudo, tá bom? E que bom que tenham gostado da aula. De nada, pessoal, tudo de bom para vocês, espero que tenham uma boa noite e não tenham pesadelos com essa aula.